Boa noite, bem-vindos ao Direto ao Ponto. Hoje vamos falar das medidas de estabilização do Kwanza e do poder de compra. De acordo com o economista-chefe do Standard Bank para Angola e Moçambique, Fálcio Moussa, citado pelo jornal Economia e Finanças desta semana, o Kwanza registra um desempenho favorável neste momento, reflexo do estado da economia angolana, o que permitiu, só este ano, valorizar-se 28,2% face ao dólar norte-americano e de 49,2% nos últimos 12 meses. Moussa aponta a expectativa de redução da inflação abaixo dos 16% como um dos sinais deste bom momento da economia angolana, para além do aumento do preço do petróleo, o fortalecimento do Kwanza e a redução de impostos sobre produtos de primeira necessidade e ainda a implementação da reserva estratégica alimentar e também ao que chamou de reformas bem-sucedidas implementadas pelo Banco Nacional de Angola. Mas esse bom momento pode sofrer um abalo significativo, é que as duas entidades mais influentes na condução da política monetária mundial foram obrigadas a elevar as taxas de juros de referência. A culpa, segundo eles, é da inflação. O Banco Central dos Estados Unidos elevou a taxa básica de juros do seu país em 0,75 pontos percentuais. Já o Banco Central Europeu aumentou as taxas em 0,25 pontos percentuais a partir de julho. A grande dúvida neste momento é saber como é que estes aumentos vão impactar sobre a economia mundial. É disto que vamos falar nos minutos que seguem deste Direto ao Ponto. Augusto Fernandes é consultor económico e é também o meu convidado para abordar este tema. Boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. A pergunta que lhe coloco é por que razão o aumento destas taxas de juros, quer pela Reserva Federal Americana e também pelo Banco Central Europeu, são motivo de preocupação? Boa noite, Cusse. Boa noite lá em casa ao telespectador. De facto, na economia, tem-se os Estados Unidos como a economia-chefe do mundo. A taxa de juro do Banco Central Americano acaba por ser a taxa de juro de todas as taxas de juro, a taxa de juro mãe. Ou seja, a taxa de juro sinaliza, não é, o preço do dinheiro. Se os Estados Unidos eleva a taxa de juro na sua economia, há uma tendência de mobilidade de fundos para a América. Ou seja, a descapitalização a nível das restantes economias do mundo e os investidores começam a preferir guardar ou estocar o seu dinheiro, o capital, a nível da economia americana. Isso se aplica também para o Banco Central Europeu? Sim, o Banco Central Europeu, não é, depois da taxa de juro da Fed, temos a taxa de juro do Banco Central Europeu. Ou seja, vamos ter agora investimentos a entrarem para a Europa e alguns a entrarem para os Estados Unidos porque as duas taxas de juros começam a competir. Não é? Sabemos que a Europa não alterava a taxa de juros há cerca de 11 anos, mantinha uma taxa de juros quase que neutra, muito próxima de zero e, em algumas vezes, até negativa. E o que temos agora é que temos uma taxa de juros positiva, não é, com remuneração para o capital que for investido em títulos de tesouro europeu. Então, por que é que isto é preocupação para a economia mundial de uma forma geral e particularmente para a nossa? A nossa economia... Qual é o sinal que qual é a lição que devemos tirar deste evento? Corretamente. A nossa economia é muito dependente da importação. A economia angolana depende muito dos importados, não é? Do exterior. E quando os preços no exterior sobem, a Angola precisa de mobilizar mais kwanzas para comprar mais dólares para poder comprar mais quantidade de bens e serviços no exterior. Está a dizer que o aumento destas taxas de juros vai se refletir no aumento dos preços dos produtos nestes países, quer nos Estados Unidos como na Europa, no continente europeu? Corretamente. A inflação... Nós vamos importar produtos mais caros. Correto. A inflação, a princípio, já é a subida dos preços contínuos e generalizados numa economia. O que temos nesse momento na Europa e na América é uma subida generalizada
dos preços. Quando os preços sobem, não é, na primeira linha estão os custos de produção. Quando olhamos para aquilo que é o custo do petróleo, o custo da energia, que está ligeiramente mais cara, na Europa e na América, vai fazer com que estes produtos se tornem ligeiramente mais caros. O Banco Central Europeu e a Reserva Federal Norte-Americana querem frear esta inflação dos preços na sua economia. E são economias onde o governo de Angola importa capital e importa bens e serviços. Sabemos nós que vamos acabar por ter, não é, a nível do serviço da dívida que temos com a Europa, um ligeiro aumento da taxa de juros, porque os juros não são fixos, os juros sobem e, como subiram, vão acabar por afetar. O que nós temos aqui, né, olhamos para aqui os fatores determinantes naquilo que é a estabilidade do Kwanza. Porque se nós não formos muito dependentes de importação, procuramos menos divisas para importar, mas só conseguimos ser menos dependentes de importação se tivermos produção nacional. Por isso é que nós temos aqui como fatores fundamentais para a estabilização do Kwanza a produção nacional, não é, que de alguma forma vão depender da taxa de juros praticados na economia angolana, que ela começa a ser formada a partir da taxa de juros BNA. Temos aqui a taxa de inflação, que no final do dia o BNA, a partir da taxa de juros, a partir do coeficiente de reserva obrigatória e outros instrumentos que tem à sua disposição, vai procurar controlar aquilo que é a inflação gerada. Neste momento temos sinais positivos, o curso leu muito bem no princípio, que há uma tendência de termos uma taxa de inflação abaixo daquilo que é esperada. Temos uma taxa de inflação sinalizada no Orçamento Geral do Estado de 18% para 2022, mas as agências de notação financeira, as pessoas que seguem, as instituições que seguem, não é, a economia angolana e fundamentalmente a taxa de inflação, já começam a sinalizar taxa de inflação mais baixa. Temos sinais de alguns a indicarem taxas de inflação prevista para 17%, outros para 16%. Há quem já indica que poderemos ter uma taxa de inflação entre 12% e a 14% durante este ano. Sim, mas a questão que se coloca, e se calhar daí a preocupação, é que, pelos vistos, o aumento das taxas de juro, quer da Reserva Federal Norte-Americana e do Banco Central Europeu, podem, de alguma forma, baralhar estas previsões. Se nada for feito, nós, economia, temos o termo se tudo permanecer constante, mas nós acreditamos e naquilo que temos estado a acompanhar, que é o desempenho da economia angolana, ainda tem instrumentos de política monetária e política fiscal que o governo de Angola pode utilizar para, de facto, frear essa questão da tendência da importação de inflação. Nós temos agora olhado esta semana que foram as reduções sobre a taxa de imposto sobre os produtos de produção agrária, os produtos industriais e um conjunto de impostos que foram mexidos sobre o património e sobre o rendimento das pessoas coletivas. Não foi mexido no imposto das pessoas singulares. Ainda tens o IRT para diminuir, para compensar aquilo que vai ser a inflação lá fora. Porque a nível daquilo que é os direitos aduaneiros e portuários já não tem muito que mexer porque já foram reduzidos ou foram suspensos, foram zerados para os produtos de amplo consumo. Mas o governo ainda pode mexer naquilo que é a taxa de IRT, baixando o IRT, o poder de compra das famílias aumenta. Aqui trazemos a relação entre a taxa de câmbio e o preço médio do barril de petróleo. Como sabes, Angola é um país muito dependente de importação. Para poder importar, você precisa de divisas e as divisas em Angola têm como maior fonte o petróleo. Exportando petróleo, que Angola consegue ter disponibilidade aqui no território nacional de divisas. É assim que, à medida que o preço do barril de petróleo foi reduzindo, não é? Se nós começarmos de 2017 a 2021, vamos dar conta que em 2021 ela atinge o ponto de inflexão, não é? A taxa de câmbio foi subindo, em 2021 chegou aos 600, é só ver que ela sai de 200,
246 em 2017, não é? E chega a 2021 a 623. Isto por quê? Porque o preço do barril de petróleo também esteve lá muito abaixo. De cada 100 dólares que entra em Angola, 98 dólares vêm da exportação de petróleo. De cada 100 dólares que entra em Angola pela via da exportação, não é? Tirando as outras componentes da balança de pagamento, 98 dólares vêm do petróleo e gás. 1 dólar vem do diamante e 1 dólar vem do resto da economia. O que é que se pode fazer ou o que é que se deve fazer desse boom que estamos a registrar no preço do petróleo? É aqui onde nós temos que conseguir drenar maior quantidade de recursos provenientes do setor de petróleo e gás para o setor não petrolífero. Eu tenho estado a dizer que nós temos que conseguir drenar recursos do setor mineral. Quando falamos do setor mineral, estamos a falar do petróleo e do diamante. Para o setor não mineral, estamos a falar da agricultura, da indústria ligeira, não é? Transformação, produção. É preciso criar condições, não é? Para que, a nível do Prodese, do PAC e de outros programas que temos a nível da economia angolana, não é, que sejam financiados mais projetos e que estes projetos sejam acompanhados de formas a se tornarem, não é, um sucesso. Nós aqui temos o que estávamos a falar a nível da introdução, não é, a movimentação da taxa de juro a nível das principais economias a nível do mundo. Aqui temos a taxa de juro nos Estados Unidos, não é, que sofreu este diferencial de 0,7% em 2020, já acumulou esta percentagem. Temos aqui a taxa do Banco Central Europeu, que sai de 0 para 0,5%. Provavelmente está sinalizado que no mês de julho ela tem essa deslocação, porque a reunião do Banco Central o mês passado, ou no princípio deste mês, sinalizou já a subida que vai haver no mês de julho. Ela já está aí sinalizada e temos a certeza que vai acontecer. E isto, de facto, é uma preocupação a nível daquilo que são os indicadores principais da taxa de juro angolana, não é, que nessa altura está em 20%. E temos aqui uma interrogação, porque já temos agências de notação financeira que apontam que haverá uma redução nos próximos meses da taxa diretória do Banco Nacional de Angola, para 19%, não é? Tem já aí algumas sinalizações, mas é de todo favorável, porque se de um lado, não é, vamos ter sinalização de inflação lá fora e haver uma diminuição, um abrandamento da taxa de juro diretória em Angola, poderá haver maior crédito disponível para a economia angolana e isso poderá fortalecer aquilo que é a produção nacional e continuar o Banco Nacional de Angola a estabilizar aquilo que é o Kwanza. Temos aqui a inflação, também já falamos dela, ela está sinalizada no Orçamento Geral do Estado para 18%, mas que provavelmente tudo indica, se a dinâmica da economia continuar a mesma para os próximos 6 meses, a taxa de juros será inferior a 18%. Temos também aqui aquilo que é a taxa de juro dos bancos comerciais, que ela começa a ser formada a partir da taxa de juro sinalizada pelo Banco Nacional de Angola, não é? O Banco Nacional de Angola tem uma taxa de 20, os bancos comerciais, a partir daqui, começam a formação da sua taxa, que tem uma variação entre 22,5%, aqui temos uma falha, que seria 26%. Quer dizer, que é o intervalo onde a taxa de juro varia. Temos aqui, ela varia de 2,5% a 6%. É este adicional que é colocado aqui nos 20% e ela vai subindo progressivamente. O que temos é os bancos comerciais, neste intervalo, a investigação que fizemos dos diferentes bancos comerciais que temos a operar em Angola, daquilo que é taxa de juro que colocam à disposição dos particulares e empresas para poderem vender o dinheiro que têm em sua posse, andam a cobrar entre 22,5% a 26%. Isso varia de banco para banco, mas todas elas
tem como ponto de partida os 20, que é a taxa de juro BNA, não é? Depois aqui temos o spread bancário, que no final do dia é este intervalo que estamos a explicar, que tem variado de 2,5 a 6,5, que é o somatório dos riscos de crédito, os tributos fiscais, as despesas administrativas e os lucros bancários, não é? Então, temos aqui o spread e é com este spread que os bancos vão gerindo toda a sua dinâmica, não é? Então, aqui temos a relação da evolução da taxa de juro BNA e a taxa de inflação, não é? Vamos ver o comportamento. O Banco Nacional de Angola vai reagindo, não é, em função daquilo que é o comportamento do mercado. Há muita liquidez no mercado, há muita procura por bens e serviços, há poucos bens e serviços na economia. A tendência que temos é uma escalada de preço. E é o principal objeto do BNA não permitir a desvalorização da moeda, não permitir que haja inflação descontrolada. Então, o Banco Nacional de Angola, um dos instrumentos que tem à sua disposição para poder controlar este fenômeno que temos aqui, que se a gente vai acompanhando desde 2017, vamos ver que houve uma tendência de controle em 2018, em 2019 e depois em 2020 tivemos uma alta de inflação na ordem dos 28%. Isso todos sabemos. Tivemos aí o Covid, houve um que nós chamamos desequilíbrio a nível de todos os mercados, porque fábricas fecharam, tivemos o confinamento, pessoas não iam trabalhar, e isto criou com que a economia no seu todo criasse algumas bolhas, e tivemos aí o 18% de inflação neste período. Não deixa de ser curioso que nós estamos a fazer previsões que apontam para uma redução da inflação. O Orçamento Geral do Estado fixa a inflação para este ano em 18%, mas as diferentes agências de notação financeira e consultoras internacionais falam de inflação abaixo desta meta que é a do governo. A inflação é consequência da relação procura e oferta. Procura e oferta. Corretamente. Quando nós falamos de queda da inflação, estamos automaticamente a querer dizer que a oferta vai aumentar? A princípio, não é, começa-se a Estamos notar, a admitir que a oferta vai aumentar? Começa-se a notar um ligeiro aumento de oferta de bens e serviços na economia angolana. Porque quando controlamos a taxa de câmbio, quando temos uma estabilização da moeda, quando temos uma apreciação do Kwanza, o que estamos a ver é que se precisa de menos Kwanzas para poder importar a mesma quantidade de bens e serviços que se importava no passado. E isto faz com que se tenha mais disponibilidade de bens e serviços importados na economia angolana. E na mesma senda também acabamos por ter mais bens e serviços de produção nacional. Temos muita mandioca, muita jinguba, muito feijão e a mesma, também podemos dizer muito arroz, muita salsicha, muito chouriço. Quer dizer, essa combinação de fomento de produção nacional e aumento dos importados faz com que há maior disponibilidade de bens e serviços na economia angolana. Não é? Comparando com o ano anterior, sempre, não é? Aqui temos os principais instrumentos de créditos, não é? Que o que mais se fala é o aviso 10 do BNA e que tem estado, de alguma forma, a resultar. Foram financiados 338 projetos no âmbito do aviso 10, segundo a fonte do Ministério da Economia e do Plano. Foram financiados no âmbito do Prodese e do PAC 1043 projetos, que de alguma forma é um número ainda significativo, não é? Podíamos ter muito mais projetos financiados, mas ter 1043 projetos financiados é de facto também um número significante que merece de facto aqui alguma referência, não é? Depois temos os instrumentos complementares que surgiram no âmbito da pandemia, aquele confinamento que se teve, entre outros, não é? Tivemos aqui algumas medidas de alívio.
E é fundamental olhar para aqui, que nós temos, no âmbito da linha de crédito do Deutsche Bank, disponibilizado 189 mil milhões de kwanzas e foram financiados 8 projetos. Não é? Se olharmos esse valor, representa quase 30% do valor do aviso 10. E no aviso 10 foram financiados 338 projetos. O que sinaliza aqui, e é muito positivo, é que aqui no âmbito do aviso 10 estão a ser financiadas as micro e pequenas empresas. Só isto é que faz com que o número seja tão avultado. Se nós acharmos a média ponderada do valor disponibilizado pelo número de projetos financiados, vai ver que o valor é muito pequeno. E esse valor muito pequeno foi canalizado para micro, pequenas e médias empresas. Os relatórios do Prodesi provam o contrário. As grandes e as médias empresas são as que mais se têm beneficiado destes financiamentos. As micro e as pequenas empresas estão lá em baixo. Corretamente. E quando vimos aqui na linha de crédito da Deutsche Bank, isso fica claro. Não é? Fica claro porque foram 189 milhões para 8 projetos. O que quer dizer que aqui, não obstante termos grandes empresas a serem financiadas, com valores muito elevados, também temos pequenas empresas, provavelmente, a levarem valores muito pequenos e que pode, de facto, comprometer, não é, se não forem muito bem acompanhadas, o sucesso do projeto. O que é que nós financiamos? Aqui, fundamentalmente, está-se a financiar cerca de 50% do financiamento no âmbito do aviso 10 foi para a agricultura. Agricultura. E 10 a 15% foi para a indústria. Depois temos aí 20% para o comércio e distribuição. E aí foi seguindo o resto dos setores. Também é fundamental que se diga que estes financiamentos também têm a sua caracterização por província. Exatamente. É o slide que nós temos a seguir, Xisto do Benedito, sendo que eu aqui ainda lhe iria perguntar, na agricultura financiou-se o quê, exatamente? A agricultura é uma mixilagem, não é? É o tomate, é a cebola, é o repolho, é o tomate, é o quiabo. Quando estamos aqui a falar... Estamos aqui a tentar relacionar o financiamento com a agricultura com a maior disponibilidade de bens alimentares de produção nacional. Corretamente. Foi uma estratégia, e aqui é preciso que se diga, não é? O foco na montagem do Prodesi e do PAC, e quem conduziu a política esteve muito focado na agricultura. Achou que primeiro devia produzir na agricultura para depois despertar a indústria. É verdade que eu particularmente tenho um entendimento ligeiramente contrário. Devemos fomentar primeiro a indústria para, de facto, depois surgir a agricultura. Temos estado a receber várias reclamações aqui a nível da agricultura que os produtores têm o produto a estragar no campo. Isso tudo é porque não tens a indústria transformadora a funcionar. Se nós olharmos aqui o que estávamos a dizer há pouco tempo, temos a agricultura dos 1043 projetos, a agricultura levou 565 projetos. O comércio e distribuição, 199 projetos. Aqui, onde voltamos a ter comércio e distribuição, certamente que é a indústria que está com 122 projetos. Depois temos a pecuária, temos a pesca, e vês que daí em diante os valores vão diminuindo, e é preocupante aqui, Curso. Vês que a nível da indústria alimentar e bebidas só foram 30 projetos. Ou seja, é fundamental, se queremos nos livrar da importação dos produtos de amplo consumo, que no final do dia são os produtos que nós comemos, temos que fomentar essa indústria, alimento e bebida. Não podem ser 30 projetos. Exatamente. Então, os projetos que têm a ver com produção de comida, todos eles devem ser financiados. Com certeza. Nosso destino agora é o intervalo do Dr. Augusto Fernandes. Caro telespectador, fique connosco, nós voltamos na segunda parte para continuarmos a abordar este tema relacionado com a estabilização do Kwanza e o poder de compra. Até já.
Uma vez mais, boa noite. Segunda e última parte deste Direto ao Ponto. Estamos a falar da estabilização do Kwanza e do poder de compra. O meu convidado é o consultor económico Augusto Fernandes. Uma vez mais, boa noite e obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos já passar para o próximo slide, onde a proposta que temos, a análise que temos é sobre a balança comercial, onde o petróleo é de longe o nosso principal porta-estandarte das exportações. Estes números aqui, o que eu lhe pergunto é que, para além do petróleo, o que é que nós mais exportamos? Diamante, pedras ornamentadas a partir da huila, granito. Depois, a nível da agricultura, fala-se muito da banana, já se exporta alguma banana. Não é? Fundamentalmente, nós temos aqui as exportações e importações 2012 a 2022, fizemos um rastreio dos últimos 10 anos e olhar para aqui 2012, vamos ver que Angola exportava qualquer coisa como 71 mil milhões de dólares. Né? Estamos a reduzir as exportações? O que é que está a acontecer? Os números estão a cair? O que é que está a acontecer? As exportações foram caindo à medida que houve desinvestimento a nível do petróleo e gás. Sabemos que saímos de produção de 2 milhões de barris de petróleo por dia para próximo de 1 milhão de barril de petróleo por dia em 2021. O preço do barril de petróleo em 2022, que era qualquer coisa como 110... 2012 era qualquer coisa como 110, 120 dólares por barril, não é? Caiu para 2021 na ordem dos 50, 60 dólares o barril. Não é? Este fundamento levou com que houve um encolhimento do volume de exportações de 70 mil milhões de dólares para 33 mil milhões de dólares em 2021. Ou seja, uma contração de 50% da capacidade de exportação de Angola. Angola não teve outra coisa a não ser encolher também as importações quase na mesma magnitude. Se olharmos em 2012, Angola estava a importar qualquer coisa como 23 mil milhões de dólares ano, para em 2021 estar a importar qualquer coisa como 21 mil milhões de dólares. Ou seja, uma redução também de quase 50%. É bem verdade que aqui o governo de Angola, fruto daquilo que é as políticas públicas que levou a cabo, conseguiu expurgar aquilo que são importações supérfluas, né? Nós também importávamos... É essa a causa da redução do volume de importações? Do volume de importações. Quer dizer, o governo de Angola tem que fazer uma distinção naquilo que é importação, ver o que é que de facto era de amplo consumo e essencial e o que é que não era de facto essencial. Se o custo olhar, por exemplo, a quantidade de matrícula dos carros na rua, vai ver que diminuiu consideravelmente as matrículas novas, porque antigamente matriculava-se carro que era uma coisa louca. A série de matrícula que nós tínhamos A, B, A, C, aquilo mudava muito rápido. Hoje já tens uma redução nesta mobilidade de crescimento das matrículas de carro. Quer dizer que foram cortadas as importações de carros. Se o custo for lá ver, né, vai dar conta que está-se a importar poucos carros, está-se a importar pouca bebida, está-se a importar poucos perfumes, está-se a importar pouca coisa supérflua, mas a comida e o combustível continuamos a importar. O que temos aqui é o agregado monetário. No final do dia, se olharmos, vamos dar conta que existe quase que um casamento entre o agregado monetário em dólar, não é? Vês que em 2012 andava na casa dos 40 mil milhões de dólares, em dólar aqui embaixo, e em 2021 anda próximo de 18 mil milhões. Mas em Kwanza andamos a ter uma subida, não é, da quantidade de dinheiro a circular na economia, o que de facto também sinaliza, se o custo olhar, vai dar conta que em 2020, onde nós temos maior agregado monetário a circular, também é onde também tivemos o pico da inflação. Tivemos inflação de 18,7% em 2020 e a inflação reduziu para 18,3% em 2021 e também houve uma diminuição do agregado
monetário. O que é que isso quer dizer? Que quanto mais dinheiro as pessoas têm disponível na mão e haver pouca quantidade de bens e serviços na economia, a procura natural por bens faz com que o preço dispara. Ou seja, uma das técnicas para se poder frear a inflação é o controle dos agregados monetários, ou seja, a quantidade de dinheiro em circulação. É preciso criar mecanismos monetários para, de facto, frear esta quantidade, esta procura por dinheiro. A taxa de juros... Está com isso a aplaudir as medidas implementadas pelo Banco Nacional de Angola, as medidas restritivas implementadas pelo Banco Nacional nos últimos anos? O que nós tivemos nos últimos anos foi uma política monetária, e sinalizamos aqui a taxa de juros, chegou a 20%, estabilizou-se desde 2019 aí nos 20%, 2020, 2021 esteve aí nos 20%, e tivemos também as medidas fiscais no sentido de conterem aquilo que é a inflação. Foi um conjunto de medidas que foi adotado pelo governo de Angola para, de facto, conseguirem estabilizar a economia, porque se nós, a economia, temos 3 preceitos. O primeiro preceito é conseguir estabilizar, o segundo é gerar crescimento e o terceiro, fazer distribuição. O governo de Angola conseguiu agora, com todo o esforço que foi feito, estabilizar os indicadores macroeconômicos. O que vamos ter a seguir, e já foi sinalizado o ano passado, com um crescimento tímido de 0,1%, e este ano com crescimento de 3%, vai ser crescimento econômico. O que provavelmente teremos no mandato seguinte, se haver continuidade da equipe de governo, vamos ter distribuição da riqueza, porque já chegamos ao crescimento. E o que é que precisa acontecer para termos estes resultados? Precisamos primeiro organizar o território. Porque nada acontece sem organização do território. Nós mesmo, quando quisemos fazer agricultura, a primeira coisa que fizemos é limpar o terreno. Primeiro tens de ter o terreno e limpar. Nós estamos aqui a sinalizar que é preciso infraestruturar 100 hectares de terra por município por ano. Se a gente não consegue chegar a esta meta e aqui conseguirmos ter um plano diretório para cada município de Angola, alguns municípios de Angola já têm plano diretório. Era exatamente essa pergunta que eu lhe iria fazer agora. Por onde começar? Porque certamente não se vai fazer ordenamento dos mais de 100 e tal municípios que o país tem de uma vez. São 164 municípios, precisa-se começar em algum lugar. 100 hectares não é difícil e por isso é que nós colocamos aqui 100 hectares, porque 100 hectares não é muita terra. Dá, sim senhora, para o governo, em simultâneo, nos 164 municípios, começar em cada ano ordenar 100 hectares. Porque aqui nesses 100 hectares, onde vai estar a área de habitação, a área de indústria, a área de agropecuária, se você não tiver ordenamento do território, você não consegue destrinçar onde vai ficar cada uma das coisas. E 100 hectares não é muita coisa, dá para fazer todos os anos. Exatamente. É uma meta atingível. Estamos aqui a ver a questão da transformação, porque este é um slogan que nós crescemos a ouvir, não é? A agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Foram palavras do saudoso presidente Agostinho Neto, primeiro presidente da República, e que até hoje não saíram. Vamos completar o seu centenário agora. Vai fazer 100 anos. 100 anos, e essas palavras foram ditas, provavelmente era jovem, devia ter os seus 20, 30 anos, e as palavras têm 70 anos e até agora não saem do papel. Todo o esforço tem sido feito, ainda não atingimos tal desiderato. É preciso, de facto, não olharmos para a ordem da palavra, que a agricultura é a base e a indústria é o fator decisivo. Devemos começar aqui no fator decisivo, devemos industrializar Angola. Se nós não industrializarmos Angola, a indústria vai falhar. Temos aqui a seguir que aberturas de linhas de crédito, porque é preciso haver dinheiro. Vimos no anterior, foram 1.043 projetos financiados. É necessário que nos próximos anos, ou fundamentalmente em 2023, quando tivermos aqui no Direito ao Ponto a fazer esse balanço novamente, que tenhamos pelo menos em Angola 10.000 a 50.000 projetos financiados, e vamos ver que os resultados
vão ser diferentes. Provavelmente vamos ter a inflação nessa altura abaixo de um dígito. Depois temos aqui a questão de apostar na industrialização do país, que no final do dia eu estou a falar da industrialização desde o primeiro slide, porque a industrialização é o segredo. E aqui trago a ponto a industrialização, as indústrias de pequeno e médio porte. As micros, pequenas e médias empresas são... Por que é que aposta em indústrias de pequeno e médio porte? Porque, Cus, quando nós estudamos as outras economias, tanto as já desenvolvidas quanto em via de desenvolvimento, vamos ver que o motor destas economias são as médias e pequenas empresas. As grandes empresas, no final do dia, dependem destas pequenas empresas para poderem sobreviver. São elas que prestam serviço, são elas que auxiliam as grandes empresas a se realizar. Se nós não apostarmos nas micro, pequenas e médias empresas, provavelmente vamos ter muita dificuldade. Sabemos que, e vamos acompanhando os discursos de Sua Excelência, Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, fundamentalmente a nível da pré-campanha. Vimos o discurso de Mochico há 2 semanas atrás, onde falou fundamentalmente da agricultura e do potencial que a região leste de Angola tem para fazer agricultura. É uma região que tem 8 meses de chuva, ou seja, o Presidente indicou que é possível fazer agricultura nesta região somente com chuva, sem infraestruturar, sem sistemas de rega. Então, quem faz a política monetária e a política fiscal devem acompanhar o discurso do Presidente da República. Ou seja, aqueles projetos que temos, por favor. Para concluir, aqueles projetos que temos financiados em Luanda, porque vimos que Luanda é a província que mais projetos recebe para financiamento. É preciso, fruto do discurso do Presidente da República, começar a canalizar estes projetos para o leste de Angola. Acredita que com isso estão criadas as condições para termos a estabilização da moeda e garantir também a estabilização do poder de compra das famílias e das empresas? Se o petróleo continuar em alta, a liquidez do governo a liquidez do Estado angolano é maior e o Estado angolano tem sim capacidade de drenar maior recursos para o setor não mineral e com isso fomentar a produção nacional, diminuir a procura por divisas e com isso estabilizar o Kwanza. Certo. Dr. Augusto Fernandes, o meu muito obrigado. Obrigado também a si, caro telespectador. Nós vamos nos despedir, mas o senhor vai continuar em companhia da TV Zimbo. Não perca já de seguida o show da Zimbo. A nossa convidada é a cantora beijamente conhecida por muitos de vós, que está aí deste lado, Margarete do Rosário. É ela que vai então abrilhantar esta sua noite de sábado, noite fria, que nós esperamos que fique quente nos minutos que se seguem. O Direto ao Ponto fica por aqui, não perca, já sabe, pode voltar a ver, caso não nos tenha acompanhado agora, pode voltar a ver a partir de segunda-feira no YouTube. Acesse a nossa página Informação TV Zimbo no YouTube e vai poder encontrar o Direto ao Ponto, este e outros, para além da nossa vasta grelha de programas que nós temos produzido e emitido então nesta plataforma, com a qual você pode também ficar a par do que mais importante a TV Zimbo tem feito nos últimos tempos. Trabalhamos tudo